Olá, é uma alegria imensa podermos nos dirigir ao seu coração e juntos refletirmos sobre os ensinamentos consoladores da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre o tema A Serenidade e a Paz. É um tema baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Amor, Sempre Amor, de Richard Simonetti. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer uma prece para preparar as nossas mentes, nosso espírito para o aprendizado. Então vamos lá. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do corpo e do espírito, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Então vamos ao nosso estudo sobre a serenidade e a paz. O que é serenidade? Buscando no nosso dicionário, nós vamos encontrar que serenidade é a característica da pessoa que age com tranquilidade diante das situações complicadas, perigosas, traumáticas. Ela sempre vai agir com prudência, com calma. É a pessoa que se apresenta sem agitações ou perturbações. Então, o que é a serenidade, então, é ter tranquilidade, calma, não se perturbar, não se agitar diante das situações que se apresentam. Como que nós podemos conquistar a serenidade? A conquista da serenidade é algo gradativo. Devemos lembrar que a natureza não dá saltos. E as mudanças de hábitos, aqueles hábitos que estão enraizados em nós, ocorrem muito lentamente. Então, para conquistarmos a serenidade, é necessário uma reeducação. Reeducar-se é um processo que vai se instalando e se fortalecendo gradativamente. Não é de uma hora para outra. Mudanças geralmente exigem tempo. Então, tornar-se sereno, pacificado, é um exercício de autoeducação. E por onde nós podemos começar a serenidade? O melhor é iniciar pelo dia a dia, treinando com os familiares, com parentes, com amigos, colegas de trabalho. Devemos começar não se deixando perturbar, se agitar pelas pequenas coisas do nosso dia a dia. Tendo paciência daí com as pequenas coisas que nos irritam, nós passamos a adquirir força para superar os problemas mais graves, maiores, as situações mais complexas. Então, com o passar do tempo, nós vamos nos acalmando, acalmando o nosso coração,
E aí a verdadeira paz se instala dentro de nós. Então tudo tem o seu tempo, tudo é gradativo. Jesus, quando falou das bem-aventuranças, uma delas é a que tratava dos pacificadores. Ele disse assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Eu gosto sempre de tentar entender o significado das coisas. O que é pacificador? O que é ser pacificador? Bom, procurando no dicionário o significado de pacificador, a gente encontra que é uma palavra latina derivada de dois vocábulos, dois radicais. Um é pax, outro é facere. Então, somando os dois, o pax é paz e facere é fazer. Então, se nós juntarmos esses dois radicais, ele dá que pacificador é um fazedor de paz. Então, fazedor de paz é aquele que não perturba a paz, que não promove desordens e nem acirra o atrito. Então, esse é um pacificador, é aquele que Jesus se referiu. Bem-aventurado é esse, porque será reconhecido como um filho de Deus. É aquele que tem atributos iguais àqueles que nós reconhecemos em Deus. E aí vem a pergunta: você é um pacificador? Ao contrário de pacificador, seria estressor. Você é pacificador ou estressor? Aqueles pais que acalmam os filhos, que compreendem, sabem lidar, eles são pacificadores. Agora, aqueles pais que irritam, que pressionam os filhos, são estressores, estressam a pessoa. Assim também acontece com os casais. Os casais que conseguem se entender, se compreender, a pessoa consegue, nas pequenas e nas grandes coisas, ter tranquilidade e calma para resolver, ele é um pacificador. Agora, aqueles casais que se cobram demais, que um irrita o outro, que há muito atrito entre eles, são casais estressores, um estressa o outro. Então nós precisamos ser pacificadores, pessoas serenas. Senão, será impossível construir relações saudáveis e harmônicas. Então, o pacificador é aquele ser humano que enxerga além dos próprios olhos. O que quer dizer isso? Tem uma forma da gente compreender as coisas que é assim: tem gente que vê, mas não enxerga. Vamos pegar um exemplo. Estamos em casa e o nosso filho chega da rua, vem do trabalho, vem da faculdade, e está entrando em casa, e a gente pergunta: daí, tudo bem, filho? E aí ele responde: sim, pai, está tudo bem. Diante de uma resposta dessa, a gente pode avaliar assim: eu vi ele entrar, mas enxerguei que por trás do que ele me falou, da forma, do comportamento dele entrando, cabisbaixo, que alguma coisa tem. Por mais que ele disse, tá tudo bem, mas eu enxerguei mais, eu vi que não está bem. Então, uma pessoa pacificadora é aquela que enxerga mais. É além de ver a pessoa ali, ela enxerga o que está dentro da alma da pessoa, pelo modo de falar, de se comportar. Assim, muitas vezes, nossos colegas de trabalho podem estar com problemas e nós, em vez de ser um pacificador, enxergar que ele está com problema, nós somos estressores, ficamos cobrando coisas, às vezes, até que não tem tanta importância.
Então é preciso que nós sejamos o pacificador, mas aquela pessoa que consegue enxergar mais dentro dos outros, se há ou não problemas. O pacificador, na verdade, é um instrumento de Deus aqui no mundo. É aquele que representa o nosso Pai, que representa o nosso Mestre Jesus, que está ali diretamente em contato com as pessoas, agindo de forma a atenuar os problemas e as dificuldades dos outros e, claro, as nossas também. Vamos pegar alguns exemplos de pessoas pacificadoras que nós tivemos na história, que nós conhecemos. Bezerra de Menezes, no meio espírita, né? Era um pacificador, era alguém que tirava de si para diminuir a dor do outro. Chico Xavier. Quando a gente fala Chico Xavier, parece que já vem dentro de nós humildade. Eles transpiravam humildade. E com isso acalmava as pessoas. As pessoas iam até ele, desesperadas, aflitas, e ele conseguia acalmar o espírito daquela pessoa. Então ele era um pacificador. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, quantos pacificadores que a gente conhece, que pelo modo deles viver, eles pacificavam aqueles que estavam à sua volta. Por mais problemas grandes que tinham também, mas eles sabiam se comportar, eram serenos. Do pacificador, assim como esses que a gente citou, deseja e luta muito pelo melhor, mas essa luta é uma luta com mansidão, para que o amor supere o ódio, que o perdão supere a ofensa, que a união supere a discórdia. É uma luta, mas é uma luta do bem. Jesus também nos ensinou muito a ser pacificadores. Na própria oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, já dá para dizer que ali está um tratado de pacificação. Vamos pegar apenas uma frase. Quando ele nos diz: perdoai-nos, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoar é um ato de pacificação, é um ato de serenidade. Se imagine a nossa sociedade, os relacionamentos, se não houvesse o perdão. Quantas vezes a gente erra, não por querer errar, mas porque somos imperfeitos ainda, cometemos erros. Se imagine se não houvesse perdão na sociedade. Como seria? Então o perdão é o oxigênio das relações sociais saudáveis. Sem ele, como é que pais e filhos iriam viver? Casais iriam viver? Como é que iriam se amar? Por isso o perdão é só perdão é um tratado de pacificação em nossa vida. Mas esse perdão que foi proposto por Jesus é aquele perdão que tem que ter amor, porque perdão sem amor não é perdão. Tem que ter amor no que nós falamos, no que nós fazemos. Então, quando a gente fala em pacificar é a gente irrigar o que aquela pessoa tem de melhor. Ou seja, todos nós temos defeitos, mas temos virtudes. Então, quando nós irrigamos as virtudes do próximo, ajudamos com que essas virtudes cresçam, tudo melhora. Quando a gente dá oportunidade para a pessoa recomeçar, se reinventar, nós estamos agindo como pacificadores, como pessoas serenas. Um outro exemplo de Jesus está na passagem da mulher adúltera. Essa passagem, ela é assim: os escribas e os fariseus
trouxeram-lhe uma mulher que foi apanhada em adultério. E disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Segundo a lei, ela deve ser apedrejada. Tu, pois, que dizes? Se Jesus contrariasse a lei, ele poderia ser apedrejado também, porque contrariou a lei. E era tudo que os escribas e os fariseus queriam. E Jesus, porque na verdade era uma armadilha para Jesus, né? Mas Jesus, na sua inteligência, na sua serenidade, primeiro, ele elogiou a capacidade daqueles homens, dos fariseus, dos escribas, de seguir uma lei. A capacidade deles julgar segundo a lei. Porque a lei dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. Então ele não contrariou a lei. Ele elogiou os homens que estavam querendo cumprir a lei. Mas, de forma muito sábia, ele mudou o ponto do julgamento. Ele não contrariou nada, apenas disse: vamos cumprir a lei. Então, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Desarmou completamente, né, aquela ira, aquela revolta, agindo com prudência, com serenidade, sem violência. Mudou o ponto apenas do foco. Não enfatizou o erro, não contrariou. Depois que os homens foram embora, ficou a mulher. E aí ele exaltou aquela mulher que estava sendo considerada adúltera, né? Primeiro ele chama a mulher à razão, dizendo: mulher, né? Chamou ela, exaltou a pessoa e não o erro. A mulher se recompôs, ergueu a cabeça. Aí agora Jesus foi tratar do erro, mas de uma forma muito serena, dizendo: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Porém, vai e não peques mais. Orientou aquela pessoa, mudou completamente a situação, dando oportunidade. Não ressaltou o pior da pessoa, mas ressaltou que ela era uma mulher, era uma pessoa e que o erro foi cometido. Porém, que a partir dali ela não errasse mais. Um exemplo clássico e maravilhoso de como nós devemos nos comportar perante situações que exijam de nós uma decisão, agir com serenidade, com tranquilidade perante a situação. Jesus, com todo jeito, desarmou os fariseus, os escribas, e depois exaltou a mulher e orientou ela para que não errasse mais, usando o amor em todos os sentidos. Jesus também disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Quem ama não fere, não magoa, não condena. Quem ama é um pacificador. Quem ama é um fazedor de paz. Vamos pegar um outro exemplo muito, mas muito bom. Francisco de Assis, que viveu no século XIII, escreveu também um tratado de pacificação que seria para nós um manual, um roteiro
Quem não conhece a prece de Francisco de Assis? Ele começa dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Um pacificador. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu consiga levar o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Vejam que tratado, que orientação, que esclarecimento para nós termos um roteiro para sermos um pacificador, uma pessoa que age com serenidade. Então, uma pessoa serena, uma pessoa que faz a paz, ela procura sempre muito mais consolar que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar mais que ser amado. Por isso, nesse mundo, hoje, como nós vivemos, com tanta situação difícil, com tanta coisas acontecendo que podem nos levar ao desespero, à revolta. E nesse momento nós podemos dizer, nunca foi tão necessário nós pacificarmos o nosso espírito. É o momento agora de agir com serenidade, sem desespero, agir sem revolta, compreendendo todas essas situações que estão sendo colocadas para nós hoje. Talvez pela nossa visão de olhar só essa encarnação, as coisas não estão justas. Mas quando nós tivermos a oportunidade de olharmos várias existências nossas, a gente vai ver que Deus está cobrando de nós, não Deus, a lei divina. Porque o Pai é amor, mas existem as leis. E as leis é igual para todo mundo. E as leis estão nos cobrando no mínimo de tudo que a gente errou. É o menor que a providência divina poderia fazer para nos ajudar a ressarcir-se perante essa lei. A lei natural, a lei divina, né? Vamos pegar um exemplo muito interessante que está no livro Amor, Sempre Amor, de Richard Simonetti. Um exemplo de como o amor conduz à paz, de como o amor conduz à serenidade. Então conta nessa obra, Amor, Sempre Amor, a história de um adolescente rebelde que passou por várias organizações correcionais, sempre dando muito trabalho. Sempre, então, ele passou por várias instituições correcionais, vários orfanatos. As pessoas adotavam ele, mas devido ao comportamento dele, devolviam. E aí, uma senhora dispôs-se a acolhê-lo em seu lar, oferecendo-lhe a oportunidade de uma vida nova, decente, digna, mais uma chance, né? E aí o tempo passou e um dia ele aprontou. Abriu todas as torneiras da casa, quando essa senhora se ausentou, provocando uma pequena inundação dentro da casa. Ali ele estava extravasando de forma irracional as perturbações que desorientaram ele. Sem sequer ele cogitar de que seria, por essa atitude, remetido de volta a uma daquelas instituições que ele não gostava. Ele odiava ficar naquelas instituições, mas ele não se comportava. Então ele extravasou de forma irracional, se comportou errado, e aí
ele já estava esperando que a senhora o levasse de volta. Mas, para sua surpresa, aquela senhora, ao tomar conhecimento dos estragos que ele produziu, ela apenas o abraçou com carinho, dizendo: "Ah, meu filho, quanto mal lhe fizeram!" Ela entendeu de que ele se comportava daquele jeito porque ele não tinha recebido carinho ainda, amor. Sempre agiram com violência com ele. E aí ela diz: quanto mal lhe fizeram. Ela sabia que por trás de uma pessoa que fere, sempre há uma pessoa ferida. Então aquele menino era um menino muito carente. Carente de amor, carente de afeto. Ele, na verdade, a infância dele foi uma infância que não foi uma infância mesmo, né? Sofreu muito, abandono, desilusões, porque pegavam ele, adotavam ele e depois devolviam, não davam carinho conforme ele, né, precisava. Não brincou muito, não teve aniversários, muito, né, com bolo, essas coisas. Nem pais verdadeiros para ele dizer, né, que ele amava esses pais, ou os pais diziam que amavam ele. Então essa carência de amor tornava a alma desse menino enferma. Essa enfermidade era exteriorizada por ele na forma de angústia, de amargura, de revolta, de medo, de ansiedade. Mas quando alguém se dispôs a amá-lo, essa senhora, né, a amá-lo de verdade, a sua vida mudou, a sua alma curou-se. Quantas pessoas a gente conhece que também agem dessa forma? Pode ser familiar, colega de trabalho, conhecidos, parentes, que são pessoas carentes de amor e que quando recebem o carinho e o afeto de alguém, ela pode curar-se, ela pode mudar, ela pode salvar a sua alma. Então esse menino, depois que recebeu o amor verdadeiro dessa senhora, ele mudou. A partir dali, ele foi outra pessoa. Hoje é um conceituado professor que cuida de adolescentes rebeldes, e emprega o mesmo recurso que a senhora usou com ele: o abençoado amor. Vejam como é importante quando alguém está agindo de forma que nós não gostamos, de forma agressiva, de forma rude conosco. É a hora de nós usarmos a serenidade, de fazermos, né, atitudes de pacificação, respeitar, perdoar, cooperar, sempre promove a paz. Por isso, vamos perdoar, compreender, amar acima de tudo. Fazer da nossa vida uma vida de paz, para que todos os que estão à nossa volta também vivam em paz, tenham vida de paz, possam despertar-se para a paz. Estamos falando tanto de paz. Será que nós sabemos o que é a paz? Muita gente mistura os conceitos e acredita saber o que é paz. Alguns confundem a paz com silêncio. Outros acreditam que a paz é a ausência de brigas. Outros ainda
imagino que estar em paz significa ficar quieto, sem perturbar quem quer que seja. E, finalmente, aos que acreditam que estar em paz é ter dinheiro sobrando para viver uma vida de conforto. Será que isso mesmo é a paz? Será que essas situações trazem tranquilidade ou são apenas formas para ter um pouco de conforto material? Vamos analisar um pouquinho? Aquelas pessoas que acham que o silêncio é a paz. Então a paz não é simplesmente a ausência de barulho. Quanta gente que está no silêncio, está ali quietinha, né? Por fora aquele silêncio, mas dentro, no íntimo, a sua voz, a sua alma está gritando. A sua alma está sobrecarregada de ruídos. Então, só estar no silêncio não é ter paz. E aquela pessoa que acha que a paz é a ausência de brigas e de conflitos, quantas pessoas que a gente sabe que segura, né, engole para não brigar. Mas a raiva está ali camuflada. Se pudesse, pular na garganta do outro. Mas ela. Então, não brigar não quer dizer que a pessoa está quer ter paz. A paz é um estado de espírito. Quem verdadeiramente vive em paz não perturba-se e não perturba o mundo e nem se deixa perturbar por ele. Lembram o conceito de serenidade? É saber enfrentar as situações com tranquilidade. É saber ver as coisas com calma, com prudência. Então, paz, serenidade é paz de espírito. Então, nós precisamos entender como conseguir isso. A gente já vai falar, né? Uma coisa interessante. Você conhece o verbo pasear? Verbo pasear. Você sabia que existe esse verbo? Segundo o dicionário, pasear significa reestabelecer paz e harmonia. Pasear, lá no dicionário, é estabelecer paz e harmonia. Uma outra coisa que as pessoas às vezes confundem. A paz, ela não é algo que nos acomode. A paz é algo muito ativo. A paz exige de nós muita atividade. Então não podemos confundir paz, né, com passividade. Passivo é um ser sem ação. Agora, o pacificador é um ser sempre ativo. A pergunta, né? É fácil ter paz? Não, é muito difícil. Por isso exige de nós o tempo todo o monitoramento. Exige de nós estar sempre ativo para conseguir a paz. Isso nos faz lembrar a ação pacifista de Gandhi, que sem se entregar à passividade, levou o povo da Índia à libertação da opressão inglesa. O quanto ele lutou, no bom sentido, e sempre ativo, sempre correndo, para conseguir libertar o povo, né, da opressão, mas sempre agindo com ativo, sendo um pacificador, nunca um passivo, nunca ficou parado, sempre ativo. Vamos fazer uma outra relação? Acomodação com serenidade. A atitude do acomodado
é muito diferente de uma pessoa que enfrenta acontecimentos da vida com serenidade. Então, a atitude do acomodado é diferente da pessoa que a enfrenta com serenidade. São coisas diferentes. O sereno, pessoa que age com serenidade, é aquele que, diante de uma situação adversa, analisa as variáveis, verifica onde errou, como pode corrigir, pesa prós, pesa os contras, para tentar achar a melhor saída, sem sair do sério, sem se revoltar. Em geral, a pessoa realmente serena não se deixa perturbar pelas dificuldades, mas busca soluções. Já a pessoa acomodada é bem diferente. Porque o acomodado, ele vai dizer simplesmente assim: ah, Deus quis assim, eu não vou contra Deus, e cruza os braços. É indiscutível que tudo o que acontece é porque Deus permite. Também não se trata de ser contra a vontade divina. Porém, as dificuldades chegam para nós aprendermos com o sofrimento, aprendermos na hora da dificuldade, aprendermos a encontrar um caminho melhor, a solucionar o problema, a não ser de forma nenhuma uma pessoa acomodada, achando que é assim mesmo, né? Não. Nós, usando da serenidade, buscar o melhor momento, a melhor chance, a melhor forma de resolver aquela situação. Por isso eu vou perguntar de novo: é fácil ser um pacificador? Não. É muito difícil. É um processo cheio de obstáculos a serem vencidos. E por isso, buscar a serenidade e a paz é algo muito ativo e muito dinâmico. Aonde que começa a paz, então? A paz começa dentro de nós, a paz começa em nós. Por isso, todos devemos trabalhar para construir a paz, a serenidade, primeiro em nosso íntimo. Quem quer paz, faz a paz. Quem não, né? Quem faz a paz não fica exigindo a paz dos outros. Faz a paz acontecer por si. Então, um pacificador, onde quer que esteja, uma pessoa serena, é a alma deste lugar. Vamos lembrar, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Mas pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas pacificadas pacificam pessoas. E pessoas serenas acalmam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Madre Teresa de Calcutá certa vez disse: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Aí está a nossa conversa, o nosso estudo sobre a serenidade e a paz. Espero ter contribuído para ajudar neste momento a asserenar, a pacificar os teus pensamentos, os sentimentos e a forma de agir. Muita paz. Vamos fazer uma prece para encerrar o nosso estudo. Senhor, no silêncio deste momento, viemos pedir-te a paz, a serenidade, a humildade, a sabedoria e a fortaleza. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente,
ser humilde, ser compreensivo, ser brando e ser prudente. Ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o nosso espírito, que sejamos bondosos e alegres, que todos quantos se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua bênção, Senhor, e que no decurso da vida todos nós te revelem. Assim seja.